A gente se encontrou num momento que você estava ali sem saber para onde iria. A gente pode falar que quase desistia, jogando tudo pro alto? Foi um projeto que eu falei assim, tem que dar certo. Isso tem que dar certo. A virada foi quando eu fui com medo mesmo. O que foi que te fez dar essa virada? E aí eu falei, a partir de tal data a gente não tem mais convênio aqui e nós não vamos atender convênio. E o que eu acredito assim que mantém as pessoas é a visão que elas têm daquilo que isso pode se transformar. Então eu sou dentista do ser humano que tá ali na minha frente. Acredito que eu falaria, Cibele, continue, não pare. Não deixe o medo te paralisar. Ei, gente, sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast Mira Nelas. A gente deu uma paradinha, né, Dani? 10 meses, né? Tem 10 meses que a gente não vinha por aqui. A gente estava morrendo de saudade de falar aqui. Reformulamos, né? Reformulamos, agora com uma plateia maravilhosa, umas mulheres maravilhosas. Daqui a pouco vocês vão ver. E hoje a gente queria trazer para vocês que vem de um lugar muito específico, né? Essa volta do Mira Nelas. Hoje a gente, depois de ter o nosso clube, a gente passa o dia inteiro imerso nas operações, nas vendas. A gente passa o dia todo falando com essas mulheres, nas empresas delas, na vida real. E aí a gente quis trazer um pouco disso para vocês também, para a nossa audiência, para trazer o jogo por trás do jogo, que a gente fala, né? Esses bastidores, né? Porque às vezes a gente, obviamente que o que a gente mostra no Instagram, na rede social, não é a parte boa, né? Então, a ideia aqui é justamente que a gente comece a falar mais desses bastidores, dessas mulheres que estão junto com a gente, que a gente convive diariamente, o tempo inteiro, junto com elas, nos negócios delas. E, enfim, trazer para vocês insights, não só para quem está aí em casa assistindo, mas para as meninas que estão aqui com a gente também na plateia. São todas empresárias, mulheres fortes, mulheres que levam os seus negócios e a gente vai compartilhar, exatamente, vai compartilhar com vocês um pouco dessas histórias aqui a partir de agora no Mira Nelas. Boa! Bom, para começar, doutora Cibele Stein, muito bem-vinda. Uma salva de palmas. Obrigada, que honra estar aqui com vocês. É muito especial ser entrevistada por vocês, que conhecem a minha história, né? E que faz parte dela também. Você conheceu a gente, na verdade, a Débora, né? Foi por um podcast, né? Vocês, pelo podcast. Então, foi o podcast da Fabi? Da Fernanda. Da Fernanda Toqueto. Ah, tá. Fernanda Toqueto. Boa. Doutora Cibele é dentista, empresária, professora, palestrante, mentora, mãe, esposa. Muita coisa, currículo vasto. Currículo vasto, sim. Para começar, antes da gente falar de números, eu queria voltar num momento bem específico, assim. A gente se encontrou num momento que você estava ali meio sem saber para onde iria. A gente pode falar que quase desistindo, jogando tudo pro alto? Sim, acredito que é uma coisa... bem isso, né? É normal, né? Na vida da empresária, eu acho que todo mundo aqui já pensou em desistir alguma vez. Não sei, a gente já pensou, né? Algumas vezes. Nesses 17 anos, a gente já pensou. E aí, eu queria que você contasse como que era o seu dia a dia nesse momento, assim? Na verdade, eu vou iniciar contando que no começo do ano de 2025, que a gente começou, né? No começo do ano, eu assisti um podcast do Joel que falava que a gente tinha que ter três pessoas do nosso lado. Um professor, um conselheiro e um mentor. Eu fiquei pensando, nossa, acredito que falta um mentor ali, né? E fiquei com isso na minha cabeça, né? E porque conselheiro a gente tem as pessoas que estão próximo da gente, meu marido, as pessoas que trabalham comigo. Professor, assim, eu sempre procuro estudar, então tem muitos professores aí na minha história. E mentor eu nunca tive, né? E foi aí assistindo muitos podcasts que eu acredito que é tudo um direcionamento de Deus na minha vida, né? Que daí eu encontrei vocês. E fiquei ali, né, vendo, amadurecendo essa ideia, entendendo como ia funcionar tudo isso.
E eu estava, assim, num negócio praticamente novo, meu, né? Você tinha acabado de abrir a clínica, né? Tinha A poucos anos, Preventiva. acho que 2 anos a clínica ali, e foi um projeto que eu falei assim, tem que dar certo. Isso tem que dar certo. E eu via que parecia que eu estava patinando ali, né? E na minha cabeça eu tinha que fazer aquilo acontecer, né? E muitas coisas estavam envolvidas ali, né? Então, no meio dessa clínica veio um bebê, né? Estava no mestrado, né? Estava fazendo aquilo acontecer. E olhando para trás, a gente pensa assim, nas estratégias que a gente teve naquela época. Eu não vou falar que foram estratégicas ruins, foram as estratégias que tiveram que acontecer, né? Foi um processo, né? E aí, voltando ali, quando eu comecei a conversar com vocês, eu estava num momento, assim, muito difícil. Eu tive um burnout, que eu falei para vocês, não dá mais para encaixar nada na minha vida, né? Então, eu falei, como que eu vou dar conta de mais vocês na minha vida? E a gente ia lá, né? A gente ia lá na sua clínica e você falou, Não, eu não quero não mais. mexe com isso, não. Eu Não vem. quero mais. Foi, assim, uma semana que eu fiquei... me desliguei de tudo. Eu desliguei o celular e passei ali aquela semana, acho que de reflexão, né? Mas como que era esse cenário, assim? No seu dia a dia mesmo, o que Acho que que é tava... esgotamento. E o que que Esgotamento tava de te ser colocando tudo, nesse né? lugar? De ser mãe, de ser empresária, de ser empreendedora ali no negócio, de ser dentista, de ter que atender também, né? De administrar aquilo tudo sozinha, né? E eu acho que é aquela cobrança comigo mesma de que tem que dar certo, né? Então, foi muito isso. Mas quando eu conversei com vocês, eu acho que veio uma calma, um direcionamento, e eu falei, eu vou dar esse passo, porque eu acredito muito, que eu falo sempre muito isso, que eu coloco o pé e eu tenho certeza que Deus vai colocar o chão. E eu não sabia nem como eu ia fazer, né? Nem financeiramente, nem como eu ia colocar aquilo em prática. Mas foi indo e eu consegui ter mais clareza, né? Mudar ali, acho que ter uma visão, né, do meu negócio de fora, né? Vocês me apresentaram essa visão de fora do meu negócio e eu pude ter muito mais clareza. E quando vê, não dá para desver mais, né? É bem isso, né? Ô, Si, mas aí, conta como que era, assim, a sua empresa, no dia a dia, na prática, o que você vivia ali que te deixava com essa sensação de esgotamento? Era muito cliente, muito paciente? O que era? Na verdade, na época, eu tinha convênio porque eu queria... A estratégia minha naquela época era que eu tinha que ter pessoas, né? Eu que tinha que ter movimento ali na minha clínica, né? Porque eu tinha dentistas e eu precisava fazer com que elas trabalhassem. Você já tinha uma equipe grande, né? Eu tinha já as dentistas ali e eu precisava dar serviço para elas, então eu precisava de pessoas, né? E aí eu coloquei convênio, né? E o que aconteceu? Muitos pacientes e acaba que sendo desqualificados. Por quê? Porque a estrutura que eu montei, né, tanto o espaço físico como a forma de trabalhar, eu não conseguia oferecer, né, com o que o convênio remunerava. Né? E aí isso foi me gerando não fechava. E aí isso foi me gerando um desconforto, porque eu acredito numa odontologia diferente. Né? Eu falo muito isso para os meus pacientes quando eu atendo, que eu não sou dentista de dente. Né? Então, assim, quando os pacientes vão, eu quebro essa visão de tem que ir no dentista para limpar o dente ou para tapar buraco. Né? Então, eu sou dentista do ser humano que está ali na minha frente. Né? Então, o meu atendimento tem que ser diferenciado. Né? E para isso existe um custo, né? E existe um valor, né, desse tipo de atendimento. E eu queria colocar isso em prática dentro da minha clínica, esse tipo de atendimento, né? Onde o paciente entrasse num lugar onde ele era acolhido, onde ele era cuidado, sem pressa, sem tempo para terminar o tratamento, o atendimento, né? Então, com essa qualidade. E o que você acha que te travava até então? Porque você já sabia o que você queria, né? Mas tinha alguma coisa que... Né? O medo de
de encarar ali. E o que mudou essa chave, né? É ter atitude, né? Mesmo com medo, você enfrentar. Enfrentar os seus medos e confiar. E foi o momento que eu falei até para as dentistas, olha, se vocês estão comigo, isso é a escolha, é a melhor escolha para fazer. Né? E daí eu via a cara das pessoas com o mesmo medo que eu, só que eu precisava mostrar que eu não estava, né? Então eu precisava ser forte exercer ali, sua liderança, né? E aí eu falei, a partir de tal data a gente não tem mais convênio aqui e nós não vamos mais atender convênio. E aí todo mundo já regalou o olho, né? Será que vai dar certo? Eu falei, confia em mim, eu não solto a mão de ninguém e ninguém solta minha mão. Bom. E aí foi a decisão tomada, assim, e tem que ser uma decisão drástica, né? Acredito que a mudança tem que, eu decidi, eu vou pôr em prática. Sim. Né? Boa. E aí, teve alguma, quando você fala assim, a virada foi quando eu fui com medo mesmo, o que foi que te fez dar essa virada? Você lembra de algum momento, alguma conversa? Eu acredito que foi confiar naquilo que eu tinha, nos planos que eu tinha ali na minha cabeça. Confiar em você mesma, né? Confiar em mim. Ter o apoio de vocês, claro que fez total diferença, porque quando alguém vai te impulsionando, você fica mais forte, né? Então, vocês por detrás ali do meu negócio, foi a virada de chave, com certeza. Foi isso. Porque em todos os momentos em que me gerava dúvida, era para vocês que eu reportava e era vocês que me davam aquele gás que fazia eu continuar. Que bom. Eu vou até chorar aqui, hein? Ossi, me conta aqui, quando você começou a olhar o seu negócio de fora, né? Que você estava falando, então vocês conseguiram ver o negócio de fora, e aí Saramago até fala, né? Que para a gente ver a ilha, a gente tem que sair da ilha. O que foi que você viu? O que você estava fazendo de errado? Olha, era um negócio que não tinha lucro, né? Eu estava patinando ali, né? Eu estava atendendo muito e o retorno era quase nada, né? Então eu vivia para pagar a conta, né? Então eu vivia um dia de cada vez, né? Eu não tinha estrutura de financeiro na minha empresa, né? Então era viver um dia, pagar a conta daquele dia e não pensar no dia seguinte. Vamos trabalhar o dia seguinte para pagar a conta do dia seguinte. Então a minha empresa estava sendo girada dessa forma. Né? E enxergar isso dói, né, gente? Dói. Não, e assim, essa é a realidade de muita gente, né? Muito. E o que eu acredito, assim, que mantém as pessoas é a visão que elas têm daquilo que isso pode se transformar, né? Que eu acho que você sempre teve muito disso, assim. Você sabia o que você queria com aquilo. Você não começou a sua história nessa clínica, né? Essa clínica é uma parte da sua história como dentista e uma continuação, né? Então, você começou com o Instituto Preventivo já tendo uma visão muito clara do que você queria. E uma coisa que eu acho muito importante, que é uma coisa que a gente sempre fala, é a importância da gente proteger essa visão. Porque no caminho vai ter um monte de coisa acontecendo que vai te falar, não é isso. Só que quando você tem essa certeza, né, de que é isso, por mais que a vontade de desistir ela vai aparecer, né, ela vai surgir em algum momento, você tem tanta certeza que você persiste. E eu vejo muito isso em você, assim, sabe? Essa certeza de que você estava no lugar certo, fazendo a coisa certa que você deveria fazer. E eu acho que essa titubeada que você deu ali no início, já eu não quero nada mais aqui para me ser mais uma coisa, mais um peso para mim, nada mais era do que essa sua resistência, né? Essa sua voz interna falando que você não tinha que chegar lá, mas, de novo, você suplantou isso e, mesmo assim, fez e deu certo até que, né, eu não sei se você já vai perguntar isso, mas 6 meses depois, tudo mudou, né? 6 meses depois, você já estava numa outra realidade e a gente quer que você conte pra gente como que foi.
Voltando um pouquinho nessa questão da visão, né, que a gente fala, e eu sempre tive a visão, né, eu sempre me enxerguei numa clínica minha, por mais que parecia que eu nunca ia ter ali, né, porque eu vinha de uma clínica da minha mãe, como você falou, mas eu sempre tive essa visão, que eu ia ter uma clínica minha, que eu me imaginava andando num corredor. E depois que eu construí minha clínica, eu falei, gente, minha clínica tem o corredor que eu imaginava lá atrás. Tava lá no seu inconsciente, né? E aí eu imaginava eu andando pela clínica com um monte de dentistas trabalhando junto comigo, assim. E hoje, eu andando na minha clínica e vendo, assim, ó, eu me sinto, assim, tão preenchida, né? De ver as profissionais ali crescendo junto comigo, né? Porque não tem como a gente crescer sozinho, né? A gente precisa de uma equipe que acredita na nossa visão ali e caminhe junto com a gente. Verdade. Então, isso me traz um transbordo, assim, me transborda conseguir enxergar isso, né? Conseguir lembrar disso lá de trás e conseguir enxergar isso agora, né? E voltando nessa questão, né, de em 6 meses tudo ter mudado, então, eu comecei a me colocar melhor perante os pacientes, né? Mostrar ali. Isso é um treinamento, né? Nós da saúde, eu falo por mim, mas existem muitos profissionais assim. A gente tem uma questão de cuidar, né? Então, de atender o paciente, desse cuidado, né? E esse lado de vender o seu serviço é muito difícil para nós profissionais. Né? Então, me desenvolver esse lado da venda, de apresentar a minha proposta ali de trabalho, a minha forma de cuidar. Então, ter essa segurança e acreditar no meu trabalho, né? No meu valor, eu consegui colocar valor no meu tratamento, né? E conseguir demonstrar isso para o meu paciente. E aí a agenda, hoje, ela é com pacientes qualificados. Sim. Né? E isso faz toda a diferença. Você precisa atender muito menos gente, né? Muito menos paciente. De faturamento, né? Para ter um faturamento É isso melhor. que eu ia perguntar, assim, como que na prática foi possível, porque é contraintuitivo. Você começou a atender 50% menos de pacientes e triplicou o faturamento. Como que isso foi possível na prática? Eu acredito que essa questão mesmo de tomar a decisão de não atender mais o paciente e realmente entender que os pacientes que querem e que acreditam no seu trabalho, eles ficam. Não é o preço, é o valor. É o valor. Né? Então, é isso que a gente mostra o nosso valor e os pacientes, eles ficam. Mesmo eu tive pacientes que eles começaram comigo pelo convênio e não voltaram no convênio, estão comigo até hoje. Então, não é o paciente do convênio, né? É você como profissional se mostrar como o seu trabalho e conseguir apresentar isso para eles, né? Sim. Então, acredito que é isso. E eu acho que o você passou a se posicionamento. enxergar também nesse lugar de venda, né? A mudança vem de mim. Exato. Né? É a forma que eu apresento isso, né? A segurança que eu tenho hoje de passar o valor. Então, isso né? que eu ia te perguntar. Sim, Como que você se enxerga hoje nessa posição de quem está vendendo? Eu estou perguntando isso porque é muito comum, né, com as pessoas que a gente conversa, para todo mundo, né, o seu mercado é mais difícil de vender. Sim. Todo Então, mundo assim, fala. todo mundo. Desculpa, né? O profissional da saúde não pode vender porque está vendendo saúde, o advogado não pode vender porque a OAB pega no pé e ele não pode, tem A o código arquiteta GE. não pode, porque eles não vão forçar alguém a reformar a casa. Para todo mundo, o Todo seu mundo mercado tem. é mais difícil, né? Ah, não, mas eu não consigo vender porque para mim tem uma dificuldade. E eu acho que você conseguiu passar essa barreira de uma forma muito leve até, entendendo que o que você entrega tem um valor, né? Eu queria que você falasse um pouco como que foi você se enxergar nessa posição de ser uma vendedora do seu negócio. Quando a gente acredita no que a gente vende, fica mais fácil, né? Eu acredito no meu trabalho e como eu trabalho com amor, é mais fácil, né? Eu não estou vendendo algo que o paciente não precisa.
O paciente precisa do meu serviço, ele precisa, mas ele só vai saber se eu apresentar isso para ele. É a forma que eu vou apresentar isso para ele, né? Então, eu tenho toda uma dinâmica na minha clínica, onde o paciente passa pelo primeiro atendimento, e é assim, ele chega na minha frente, ele fala, não tem como eu não fechar o tratamento, eu vi. Então, é isso, de mostrar o que realmente o paciente precisa. Então, assim, eu não estou empurrando nada. É muito leve a minha consulta de apresentar o tratamento para o paciente. Não, isso que você falou é muito importante. A pessoa precisa sentir como que ela vai... Exatamente o que ela vai sentir quando ela tiver o seu produto ou o seu serviço. E você faz isso muito bem, né? E vender nada mais é do que você ajudar a pessoa, né? Só que se você não vender o seu produto ou serviço, como que você vai ajudar ela? Não tem jeito. Ela precisa daquilo, ela né? precisa. E aí é você, como profissional... É responsável por mostrar isso, né? Exato. Você ajustou preço também, Si? Ajustei. Ajustou a precificação também. A gente sempre precisa rever a precificação, né? É contínuo isso, porque eu sempre trago coisas novas, né? Sim. Então, assim, são coisas que a gente não pode ficar parado, né? Tem que sempre ir reforçando a questão da precificação. Sim. E aí, deu tudo certo na clínica, conseguimos... você conseguiu com muito trabalho mesmo, porque não tem bala de prata, né? Às vezes as pessoas acham, mas Quem tem um vê de segredo. fora, né? Quem vê de fora, ainda mais eu, numa cidade pequena, onde minha mãe é dentista, né? Já vem uma história. A filha da dentista, né? Bom, pra ela é fácil. A mãe dela já é dentista. O marido dela é construtor, construiu a clínica para ela. É tudo fácil, né? Ninguém vê os bastidores, né? O quanto a gente tem que lutar mesmo pelas nossas são conquistas, né? E que foi muito lutada para estar onde a gente está hoje. Foi. Né? Então, assim, e acredito que para mim é ainda mais difícil quando uma mãe é dentista, que já tem um nome na cidade, Mais você cobrança, se colocar, né, ali como... Então, isso também sempre foi uma questão que eu trabalhei bastante em mim, né? Para que eu tenha o meu lugar. A minha mãe tem o lugar dela, né? E você levou sua mãe, né? Eu acho E minha mãe tá comigo também. até hoje na minha clínica. Eu falei, não, mãe, olha, eu vou construir uma clínica nova, mas eu quero você comigo. E ela fica toda orgulhosa que tá comigo. Né? Ela fala que a sala dela é maior da clínica, né? Ela é uma Porque graça. a gente tem que... É minha história, né? Sim. É lindo isso, e é verdade, né? E aí, quando você fez isso tudo, você não sossegou. Nunca a gente sossega, Não né? sossega, né? O empresário não Tem sossega. uma pessoa que a mente do quer um orgulho é desafio. você, né? Sim. A gente quer um desafio. E a Dani que se vire, né? Com as nossas ideias mirabolantes. Ela que organize depois. Mas aí, Si, conta como que surgiu, então, a ideia de ter outros motores dentro do seu negócio. Então, o seu motor 1 começou... Não precisa falar do que é exatamente, mas como que você chegou à conclusão que você precisava inovar? Ter um motor 2? A questão do motor 2 veio muito do que eu sempre vivi ali dentro da clínica, né? Porque as dentistas que estão comigo, elas estão comigo desde quando elas começaram na odontologia, né? Então, eu tenho dentistas que estão comigo há 7 anos e acabou sendo uma transformação ali junto com os meus conhecimentos, uma somatória de conhecimentos. E eu amo essa questão de ensinar, né? Então, o motor 2, que seria a mentoria, né? Para dentistas ali. Sim. Então, é algo que está dentro de mim, que me faz, assim, que faz meus olhos brilharem, né? Ensinar o que eu sei, passar adiante, né? Transbordar mesmo, né? Na vida de outros profissionais que, assim como eu, também estive naquele lugar, né, de insegurança, de iniciar aí uma profissão, muitas pessoas sem ter um norte, um caminho, ou um consultório, ou uma clínica, e ficar nessa... Porque são coisas que a gente não aprende na faculdade, né? Não, existe muita aprende técnica, né? Exato. E depois faz o quê, né, com essa técnica? E assim, isso já era um desejo de muito assim, antigo ali meu, que tava dormindo, eu acho, né? Tava ali. E aí, quando eu vi tudo estruturado, as coisas caminhando na clínica, eu falei, não, agora é a hora da gente... E aí eu comentei com vocês, e é a hora que a gente tirou esse projeto do papel. E tô aí para transbordar nas dentistas que estão iniciando na carreira,
para me acompanhar, porque é muito difícil a gente ver profissionais abrindo as portas da sua clínica para colocar pessoas ali dentro para observar seu dia a dia, né? Então, é isso que eu quero fazer com os dentistas. Eu quero que eles estejam ali entendendo como é todo um funcionamento de uma clínica e segurar na mão também desses profissionais e falar que você tem um apoio aqui e eu sou esse apoio. Porque isso encurta muito o caminho, né? A pessoa pode aprender, mas ela vai demorar muito se ela tiver que sofrer sozinha, entender tudo isso sozinha, encurtar esse tempo, né? Exato. Então, assim, eu tenho aí 20 anos de história e eu acredito que agora eu estou preparada para ser essa pessoa na vida de outros profissionais. Super, e a sua clínica é uma clínica que tem tecnologia, né? Que você investe muito em inovação, então é super legal a pessoa ter uma imersão lá, né? Se oferecer essa imersão eu sempre é super trago, legal. né? Então é algo que eu coloco para dentro da clínica, inovações, tecnologia. E você sempre foi essa pessoa de enxergar as oportunidades? Eu acredito que assim? isso veio da minha mãe, né? Então, vendo a minha história, né? Voltando atrás, eu lembro que eu pequena, eu falava assim pra minha mãe, mãe, você só pensa no consultório, você vai viajar de novo para curso. E aí e isso falava, nossa, minha mãe só compra as coisas pro consultório dela. E esses dias atrás, minha filha, mãe, você só pensa no consultório, você só faz curso. Repete, né? E eu falo, olha que naquela época, para mim, eu não entendia muito bem, mas como isso foi uma como que sumiu a palavra, Um espelho, será? um espelho, é isso, um espelho pro lado bom, né? Porque eu não me Super. revoltei com isso com a minha mãe, eu copiei, né? De ser essa pessoa que vai atrás, que busca. Minha mãe até hoje está estudando, com quase 70 anos, ela está indo estudar cada vez mais, né? Bonitinho. Então, acho que vem de berço, né? Vem do que eu vivi, né? Muito bom. Muito legal. Tem mais coisa vindo, Si? Então, eu não paro, né? Eu acredito que quando você está nesse lugar de conseguir ter tempo para estratégia, você consegue ver de fora ali, né, as oportunidades, e isso acaba criando ali um desejo de evoluir. Né? Então, tem coisa nova vindo por aí. É um projeto novo que nós estamos dando esse start. Ainda a gente está só nas expectativas, nos não precisa falar muito sobre isso, mas eu queria saber o que tem te dado essa confiança de, vou dar mais um passo, depois vou dar mais um passo. É saber assim, ó, que quando a gente está no processo, de repente a gente não entende por que tá sendo, né? Por que tá acontecendo aquele processo que não parece que não vai, né? Mas isso faz parte do processo. E quando você já conquistou isso, já passou por isso, você fica mais confiante, né? Então eu tenho certeza que eu dou conta de mais um projeto, que é um processo, não é fácil. Agora né? vocês não batem nem sua meta, né, Cis? Vocês batem super meta. Estamos aí só então, na super meta. Então, assim, eu vejo que já está estruturado, que eu tenho condições de trilhar outros caminhos. Então, essa segurança mesmo de que algo que eu sonhei, que eu estruturei e aconteceu. Então, é mais fácil eu sonhar com outro projeto. Quando o segundo projeto você já está mais calejada, né? E aí, com o apoio, lógico, a gente não faz isso tudo sozinho. Então, com a visão de vocês junto comigo, essa somatória de conhecimento e de força e de direção. A gente né? dá pitaco em tudo, né? Em tudo. Não é assim, não. Eu acho que vai mudar a Alice, velho. Será? Eu é verdade. Essa embalagem. A gente começa a achar que é nossa. É nossa. Né? É muito gostoso dividir com vocês esse... É porque pra gente a nossa empresa, né? A gente brinca que a gente tinha uma empresa, agora a gente tem 40. Mas é isso. E na verdade, assim, eu sou muito assim, não é só mais um produto, sabe? É uma visão
de cuidar do paciente de uma forma diferente. Sim. E pensar em estruturar esse novo mercado que vem por aí, que está aí, né? De tecnologia, de inovação. Então, entrar aí nesse mercado de cabeça. Muito Não, legal. é muito legal ver, assim, esse processo todo e ver você saindo dessa cadeira de dentista e indo para essa cadeira de empresária mesmo, né? Justamente da pessoa que olha para a estratégia e que, com isso, consegue enxergar as oportunidades, né? Porque quando a gente está ali muito imersa na operação o tempo inteiro... E aí o que muitos profissionais falam, né? Mas o meu paciente não vai querer ser atendido por Ele outro. não vai pagar. Ele não vai, né? Então, essas são as desculpinhas que nós, profissionais, contamos para nós mesmos. Porque eu já fiz essas desculpinhas para mim, né? Eu já contei essa historinha Mas eu mim, vou... né? E não é fácil, porque assim, quando eu tive que colocar outra profissional atendendo no meu lugar, é todo um processo. Mas eu sei que aquilo necessário, é né? necessário e vai acontecer. Eu vou chegar no resultado. Se eu continuar nessa direção, eu vou chegar no... Vai ser bom para ele, né? Porque você vai trazer mais inovação, você vai trazer mais facilidade para a clínica. E aí eu consegui ter... foi um tempo para isso, mas assim, eu consegui que os pacientes entendessem. Agora, quando os pacientes falam, não, eu não quero ser atendido mais por você, só quero ser atendido por ela. Que ótimo! Porque é isso que, né? É saber que o profissional que está ali, ele faz do jeito que eu acredito, né? Ele consegue que os pacientes não percebam diferença do atendimento, da qualidade. Sim. Né? Então, é isso. Equipe a não ser quando isso, a pessoa fala que tá com dor, aí você vai lá e mostra o que é dor, né? E deixa eu fazer. Conta essa história aí. Eu, às vezes, tenho que dar um atendimento junto ali, né? Não, eu não tô longe da minha empresa, né? Então, os pacientes... É isso que eu falo nas consultas que eu faço, porque hoje em dia eu faço ainda a primeira consulta, o primeiro atendimento do paciente, porque ainda tem que ter minha cara ali na clínica, né? Mas eu acompanho o processo do meu paciente. Então, todos os pacientes que estão lá dentro, eu sei o que eles estão fazendo, eu sei para que eles estão sendo direcionados. Então, eu acompanho esse planejamento, a jornada tudo, dele, todo, né? Então, eu estou por detrás de todos os atendimentos da minha clínica. E às vezes elas me chamam para alguns momentos ali, né? Eu tenho que interferir. E aí a dentista às vezes chega e fala: o paciente está com dor, ele não quer mais ser atendido. Eu falei: não! Você, como profissional, você tem que se impor também em alguns momentos no atendimento, né? Sim. E aí eu tenho que... Vai aqui a experiência de muito tempo, né? Nisso, e tem que dar um direcionamento para a dentista que está junto comigo, né? Eu amo isso em você. Gente, vamos abrir para pergunta? Vamos. E aí, meninas? Quem quer fazer a primeira pergunta aí da plateia? Uma de cada vez. Por Pode. favor. Peraí, deixa eu só pegar o microfone, Ana. Aqui, ó, aqui na frente. Obrigada. Sim, na verdade, não é nenhuma pergunta, mas assim, uma experiência minha que eu estou passando, eu estou nesse momento, né, que você já está além, você já deu um passo, é sobre delegar. Então, só para te falar que quando a gente se conheceu em BH, você falou exatamente sobre isso, porque eu estava nesse momento, né, de conversa com as meninas sobre como é que o cliente vai deixar de lidar comigo para lidar com outro profissional que não sou eu, porque ele confiou em mim, ele contratou a minha pessoa, né? Então, essa coisa de você centralizar, de achar que só você resolve o problema do outro, né, é já um sinal vermelho ali de que você está segurando o processo na sua mão. Então, para te dizer que quando você contou isso lá, isso abriu para mim assim um norte diferente, sabe? De como que é possível que eu conduza também o meu trabalho, e as meninas já tinham falado sobre isso, e aí eu vi na prática como isso podia acontecer. Então, eu queria só te falar isso. Como é difícil, né? Não foi fácil, tá? A gente fala assim, acho que foi fácil para ela. Não foi fácil isso, não foi fácil. Até para o outro profissional que foi atender, porque é muito difícil, né? Você perceber que a pessoa que está ali não quer ser atendida por você, que quer a doutora Cibele, né? Então, é frustrante também para o profissional, né? Então, ter profissionais bons do seu lado, que queiram passar isso junto com você. E eu sempre fui muito clara com as dentistas que trabalham comigo, para elas
não se frustrarem, né? E falar, sim, eles vão comparar. Sim, no começo vai ser difícil, mas eu tô aqui segurando a sua mão e você está segurando a minha e nós vamos passar por esse processo juntas, né? E o fato de você ter descoberto, eu acho que você descobriu nesse caminho, né? Que você gosta do ensino. Sim. Tanto que você está partindo para uma mentoria. Sim. Então, acho que esse momento é o momento de você exercitar esse ensino, né? Sim. Também. Que até isso faz parte da jornada, né? De expandir o negócio, olhar para assim, outros eu universos. falo que eu sou uma pessoa de muita sorte. Sorte ou presença de Deus na minha vida, porque assim, todas as pessoas que estão comigo hoje e que seguraram o rojão, porque já existiu pessoas que vieram, que foram, que, né, na minha jornada toda. E as pessoas que estão hoje, eu consigo ver muito claramente que são enviadas por Deus e que foi preparado para mim, né? Então, eu enxergo isso, assim, muito claro. Porque você botou o pé primeiro, Sim, né? é sobre isso. Foi a partir do momento que eu falei, não, eu vou me jogar nisso e isso vai dar certo. A gente precisa de pessoas para crescer, né? Sim. Não tem muita eu outra falo opção. até nas consultas minhas, quando os pacientes estão lá, porque eu tenho que falar que tem uma equipe, né? Eu falo que, assim, às vezes é muito difícil para o profissional que está sozinho dentro de 4 paredes até ter visões, porque assim, tem pacientes que falam assim, mas nunca ninguém falou isso para mim. Nenhum dentista falou sobre isso. Eu falo, é muito difícil, de repente, a pessoa crescer, aprender e ter o conhecimento de tudo se ela tá sozinha em 4 paredes, né? O quanto é importante a gente ter pessoas junto. E eu falo para as meninas, vai encher seu HD, que meu HD tá cheio aqui. Vai trazer mais informações para a gente juntar o nosso crescimento e para crescer juntas, né? Sozinha você não é nada, você não vai muito longe. Sim, isso, né? É verdade. Obrigada, Aninha, pela pergunta. Obrigada. Alguém mais, gente, para fazer? Eu vou partir para o lado mais pessoal. Dentre todas as Cibeles que moram em você, a Cibele mãe, a Cibele empresária, a Cibele dentista, qual a Cibele que mais te desafia hoje? Que te deixa mais... Nossa, que pergunta, né? que faz você fervilhar mais, assim, é a Cibele mãe, o desafio da maternidade, do empreendedorismo, da mentoria, o que te desafia? Qual Cibele hoje está mais presente ou está te deixando mais aguçada nesse momento? Nossa, Tati, veio uma pergunta ali para mexer comigo, né? Gente, eu sou uma mistura. Eu acho que todas as Cibeles me desafiam o tempo todo. Como mulher, né, vocês sabem muito bem, é difícil você conciliar tudo, né? E aí falar, como você dá conta? Tem dia que eu dou conta de uma coisa ali, tem dia que eu falho nisso, né? É saber ter esse equilíbrio, né? Então eu aprendi ter esse equilíbrio de que tem hora que eu preciso dar mais atenção para a Cibele empreendedora, que eu preciso focar naquele momento e que de repente pode ser que eu deixe um pouquinho a família, que eu deixe um pouquinho outras questões, mas não é nem deixar, esse conforto, né? No desequilíbrio, né? Porque não tem como mesmo. E aí está muito alinhada dentro de casa também, ter essa parceria, né, dentro de casa para a pessoa entender, né, em que momento você tá e em que momento você vai precisar, né? Eu precisei ter muita atenção ali para as minhas filhas, né? Tenho uma pequena ainda de 4 anos, então agora eu tô mais focada no fazer acontecer ainda ali, em projetos novos. Sim. Mas eu acredito que eu sempre tento estar em equilíbrio, vou estudar com uma e vou pensar no que eu tenho que vir aqui no podcast e deixei já o estudo da outra meio que preparado para ela estudar. Então, assim, eu acredito que é tentar esse equilíbrio, mas não se cobrar se algo falhar, se alguma das Cibeles naquele dia não se performar muito bem. Não sei se eu fui... Foi maravilhosa. Muito bom. Obrigada. Bom, para a gente finalizar aqui, Si... Tá vendo como passou rápido? Aí, já foi. Se você encontrasse com a Cibele aí de 1 ano e meio atrás, o que você falaria para ela? Acredito que eu falaria, Cibele, continue. Não pare, não deixe o medo te paralisar. Que vai ter um processo, mas que isso faz parte, esse início faz parte
e para você chegar no resultado que você quer. Então, acredito que continue, porque Deus já preparou o seu destino, os seus sonhos estão lá, que vão ser conquistados. É verdade. Maravilhosa. É isso, continue. Maravilhosa. Palmas para si. Obrigada. Muito obrigada por você ter meninas. vindo. Uma honra te receber aqui, uma honra caminhar ao seu lado. Obrigada Nosso por segundo tudo. ano juntas, né? Não vamos largar a mão, né? Não tem Como jeito, eu falo não para as tem jeito. minhas, que eu não largo a mão delas, eu não largo a mão Não, de a gente nem vocês. perguntou, né, se ia renovar. É assim, eu sei como que vai fazer aí para renovar. Não Que sei, não tem opção de não renovar. Não dá, né, Não gente? dá, não dá. É muito bom estar com vocês. Obrigada por sempre me colocar nos desafios, né? Que esses desafios para o meu crescimento. E eu me coloco disposta aos desafios. Super. Parabéns, Obrigada. viu? Parabéns. Parabéns mesmo. Mérito Você é seu. realmente é uma mulher de muita fé, de muita coragem, mas de muita execução também, né? Isso também é muito importante. A gente fica muito feliz e muito orgulhosa também. Obrigada. A gente termina aqui o nosso primeiro episódio com plateia. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser estar aqui na próxima vez, pode comentar. Verdade. Pode Boa. comentar aqui embaixo que a gente vai chamar, nossa equipe vai chamar você para você estar aqui com a gente na próxima vez. E curte aqui embaixo, comenta se você viu que esse episódio fez sentido para você, encaminha para uma pessoa também que possa se beneficiar desse episódio. Um beijo e até a próxima. Tchau.